Olá, pessoal. Olá, ninjas. Olá, atletas, corredores. Bem-vindos ao briefing técnico do Uphill Marathon Rio do Rastro. Eu sou a Chubi Guimarães, eu sou diretora técnica do Circuito de Maratonas Uphill. E eu venho aqui conversar com vocês, falar sobre a nossa próxima prova, porque finalmente chegou a semana da Serra do Rio do Rastro, né? A prova mais esperada, a prova mais icônica, a prova mais legal. E eu já estou aqui com um casaquinho bem quente, porque teremos um final de semana bem frio. Então se preparem. Vou trazer aqui todas as novidades, todas as informações importantes para que vocês tenham um bom final de semana, uma boa experiência, uma boa prova. Vamos lá. E como eu ia falando, teremos um final de semana bem frio, mas a gente está on fire, muito animados, que a gente vai ter um final de semana bem legal. Temos algumas novidades, mas vou vir aqui trazendo já o que temos de tradicional no final de semana da Serra do Rio do Rastro. Então a gente segue com a prova de 25 quilômetros, né? A prova tradicional que sempre teve todos os anos, saindo de Lauro Miller no sábado de manhã, subindo a serra até o Mirante, e a gente segue com 42, que é a tradicionalíssima prova do Rio do Rastro, largando em Treviso no domingo de manhã, chegando no topo do Mirante. As provas novas são: a gente vai ter 5K e 10K. A gente teve essas provas ano passado, mas esse ano a gente mudou de cidade. Então a prova de 5K, sexta-feira à noite, vai ser uma night run, é tipo um treino, um warm-up, né? E essa prova vai ser em Bom Jardim da Serra. A gente também tem o treino de 10K, é uma outra prova muito legal, dessa vez já com uma certa altimetria, então é realmente a porta de entrada para quem gosta de fazer as maratonas uphill. 10 quilômetros, que vai ser sábado à tarde, também em Bom Jardim da Serra. Como eu disse, a gente tem os 25 quilômetros, a gente tem os 42, a tradicional maratona subindo a Serra do Rio do Rastro, e a gente tem mais dois desafios, que são os challenges. Os 67 quilômetros, que são os samurais. Os samurais são os atletas que correm prova de 25 e a prova de 42 quilômetros. Os caras sobem a serra duas vezes, sábado e domingo. E tem os heróis plus, que são os Shogun. O pessoal do Shogun são o pessoal que corre os 25 quilômetros, corre os 42 quilômetros, correm os 5 quilômetros e correm os 10 quilômetros. Então, ó, realmente os nossos grandes heróis serão premiados, os Shoguns, os que conseguem correr sexta, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. Essas são as novidades para esse ano. E, como temos um final de semana com muitas provas, com muita logística, planejamento é essencial. Esse momento aqui eu vou trazer para vocês o cronograma inteiro da prova, tá? A gente tem que ficar muito atento, vocês têm que ficar muito atentos, porque a gente tem muitas provas, muitas largadas em cidades diferentes e vários horários, e a gente tem um village que vai ficar aberto por várias horas, mas também não é o tempo todo. Então, cada um fique atento no horário que você tem que retirar o seu kit para sua prova. Então, tudo começa na sexta-feira. Dia 2, essa semana, sexta-feira, a gente abre o Village às 10 horas da manhã com a entrega de kits para todas as provas. Enquanto estiverem os abertos entregando kit, é para todas as provas. Mas é claro que a prova de 5 quilômetros vai acontecer só na sexta-feira, porque a prova é sexta-feira às 7 horas da noite, lá em Bom Jardim da Serra, com largada na Praça da Matriz, da Igreja da Matriz. Então é isso, gente. Sexta-feira, todo mundo que vai correr 5K tem que retirar o kit no Village, que vai ser lá no Mirante do Rio do Rastro, tá? Então, a entrega de kits é das 10 às 6 da tarde. Village aberto, entrega todos os kits, não só de 5, mas quem vai correr 5 quilômetros tem que retirar este kit na sexta-feira. Aliás, não só quem vai correr os 5, né? Quem vai correr 25 também tem que retirar o kit na sexta-feira, entre 10 e 18. 10 e 6 da tarde. Não esqueçam. Chegamos no sábado de manhã. Sábado, a gente tem a primeira prova que sobe a serra. Então, 6 horas da manhã, a gente já tem o fechamento da serra, porque a ideia é que todos corram em segurança e tenham uma experiência maravilhosa. Então, são raras as provas que a gente consegue fechar totalmente uma serra, mas essa é uma delas. Vocês vão ter a oportunidade de correr subindo a serra em total segurança, sem carros. Isso é muito maravilhoso, né? Então, às 7 horas da manhã, a gente tem a largada dos 25 quilômetros, lá em Lauro Miller, em frente à igreja e em frente à prefeitura. É bem facinho de encontrar, Rua Walter Viterli, 239. É no centro de Lauro Miller, bem tranquilo de encontrar. É só botar no Waze Prefeitura de Lauro Miller que vocês chegam. Cheguem sempre 15 minutos antes, no mínimo, né? Chegar bem antes é bem melhor.
Das 8 às 18 horas, a gente também tem o Village lá no topo, lá no Mirante, aberto, com entregas de kits para as provas de 10 e 42. Às 11h30 da manhã, a gente tem a premiação dos 25 quilômetros. Ao meio-dia, a gente vai ter um show. Olha que legal, né? É prova, mas prova é sempre um momento de celebrar, de festa. E a gente vai ter o show do Rodrigo Santos, do Barão Vermelho, lá no Mirante, ao meio-dia. Vamos receber os atletas dos 25 quilômetros, vão ter todos os atletas retirando kit para a prova dos 42 e os atletas que também vão estar se preparando para a prova de 10 quilômetros. E aí, às 2 da tarde, a gente tem a largada dos 10K. Os 10K vai ser lá em Bom Jardim da Serra. É no topo da serra, passando o Mirante, segue na estrada para chegar na cidade de Bom Jardim da Serra. A mesma largada que a prova de 5 quilômetros, na Praça da Matriz, da Igreja da Matriz, bem no centrinho de Bom Jardim da Serra. Às 3 da tarde, a gente faz a premiação dos 10K, porque com certeza os primeiros já chegaram. E às 18 horas, às 6 da tarde, a gente tem o encerramento da entrega de kits lá no Village de novo, lá no Mirante da Serra do Rio do Rastro, lá no topo da serra. No domingo, às 4 da manhã, começa o fechamento da serra. Por que às 4? Gente, 42 quilômetros, é uma prova muito mais longa e a largada será às 5 da manhã. Então, temos a largada dos 42 quilômetros na cidade de Treviso, na Praça Cavaleiro Bom Jardim Sussel. Muito fácil de encontrar também. Treviso é uma cidade bem pequenininha, é na avenida principal de Treviso, do lado da igreja, numa praça maravilhosa, em frente ao ginásio, então é bem fácil de encontrar essa largada, tá? A gente vai largar às 5 horas em ponto, e às 4 da manhã a gente já tem o fechamento da serra. Porque, de novo, a gente quer que todos os atletas corram em segurança. Essa é uma serra muito icônica, muito íngreme, muito impactante de visual, e é uma serra que realmente seria muito complicado ter os carros por perto. Então a gente vai ter fechamento total da serra, os atletas vão correr sem carros. Maravilhoso, né? Teremos a largada dos 42 às 5 horas da manhã. Das 8 às 14, a gente tem o Village aberto, lá em cima, Mirante da Serra do Rio do Rastro. Novamente, lá é o nosso grande village, lá é o ponto de encontro, é lá onde tudo acontece, lá onde tem o show, é lá onde tem as premiações. Enfim, se algum familiar quiser estar na chegada dos seus entes queridos, vocês têm que ir muito cedo. Tem que deixar o seu amigo na largada, ou seu parente, ou seu, enfim, seu ente querido, e você tem que subir a serra antes das 4 horas da manhã. Senão não consegue chegar lá em cima. Ou senão vai subir logo depois do encerramento, né? A gente vai abrir a serra novamente, 11h30 da manhã, ou após o último atleta. Ah, ao meio-dia a gente tem a premiação dos 42K do Shogun e do Samurai. Lembra que eu falei para vocês? Shogun e Samurai são os grandes heróis que correm várias provas. Shogun são os que correm todas as provas e Samurai é o que corre as duas provas longas, 25 e 42. E às 2 da tarde a gente encerra o Village, é o encerramento da nossa grande arena de prova. E vamos falar de uma outra coisa extremamente importante, os transfers. A gente vai ter alguns transfers para ajudar na logística de todo mundo. No sábado, a gente tem um transfer que leva o pessoal do Mirante, lá de cima da serra, para Lauro Miller, para descer a serra. Então, a pessoa está hospedada lá em cima, ela não quer descer com o carro, porque é óbvio que a prova acaba lá em cima. Esse transfer já foi comprado, mas fiquem atentos aos horários. O transfer sai às 5 horas em ponto. Sai do Mirante, que é o Village, que é a nossa arena de prova, grande arena de prova, 5 da manhã em direção a Lauro Miller. E quando acaba a prova, que é justamente para quem está na situação ao contrário, quem está hospedado no pé da serra, em Lauro Miller, em Orleans, em alguma outra cidade, Criciúma, qualquer que seja, o atleta chegou lá embaixo e deixou o carro na cidade de Lauro Miller. Então a gente vai ter um transfer pós-prova que sai às 13 horas do Mirante em direção à cidade para que os atletas possam resgatar os seus carros. No domingo, a gente também tem transfer para os atletas que já contrataram esses transfers. Então, o transfer pré-prova sai do Mirante às 2h30 da manhã. Atenção, 2h30 da manhã. A gente tem que largar a prova às 5. 2h30 da manhã sai o transfer em direção a Treviso. No pós-prova, situação idem ao que a gente contou antes. Então, o pessoal que deixou o carro lá embaixo e precisa voltar para resgatar seu carro ou voltar para casa, para o seu hotel, teremos um transfer pós-prova que sai do Mirante em direção a Treviso à 1 da tarde.
Agora vamos falar um pouquinho das provas, né? A gente está aqui para falar de prova, não só de cronograma. Aqui eu tenho para vocês a prova dos 5 quilômetros, 5K. No 5K serão duas voltas de 2,5 no entorno da cidade de Bom Jardim da Serra. Vocês conseguem ver aí o mapa da prova, a gente vai estar bem sinalizado. É uma prova noturna, então aconselhamos a ter lanternas, apesar de a gente estar no meio da cidade, tem um pouco de luz da cidade, mas quem tiver uma lanterninha de cabeça, ela é bem-vinda, vai ajudar bastante. É uma prova sem muita altimetria. Você olha aqui esse gráfico de altimetria, parece que é muito, mas não é, porque como aqui você tem 2,5 km apenas nesse gráfico, pois a volta é de 2 km, parece que é muito. Mas como vocês podem ver, na prova inteira vai subir 55 metros, ou quase 56 metros de subida acumulada. Então, é uma prova bem tranquila. Teremos um ponto de hidratação em duas voltas. Então, tá bem tranquilo. É uma prova onde não tem cronometragem, não tem premiação, porque é uma prova treino. Aí chegamos na prova de 10 quilômetros, né? Só lembrando que a prova de 5K é na sexta-feira à noite, às 7 horas da noite, tá? Sexta-feira, a primeira prova do evento, sexta-feira, Bom Jardim da Serra, 5 quilômetros, 7 horas da noite. Aí vamos pro 10K. 10 quilômetros já vai ser sábado à tarde, tá? Não é a prova seguinte, é sábado à tarde, também em Bom Jardim da Serra, tá? Mas essa prova já é um pouco mais desafiadora. Como vocês podem ver aqui na altimetria, é uma subidona e uma descidona. Então vocês vão subir 5 quilômetros e descer 5 quilômetros. Mas é um visual lindo, é um asfalto perfeito, é uma estrada que passa muito pouco carro. A gente vai ter o fechamento também, mas mesmo assim já é uma estrada muito preservada, de visual lindo, várias plantações de maçãs. É um lugar bem típico da região. É uma super experiência e já é aquele primeiro passo para dentro das provas grandes do uphill e uma prova que, para quem já faz muito uphill, os shoguns, né, eles vão correr o 5K e esse 10K. Então, é uma prova que tem bastante altimetria, né, como vocês podem ver, mas linda. Então, será muito divertido. Aí chegamos na primeira prova, né, bem difícil do evento. A gente tem aqui os 25 quilômetros no sábado de manhã, saindo às 7 horas da manhã de Lauro Miller. E aqui a gente tem um mapinha do percurso. Esse final do percurso a gente consegue ver aí alguns números, o 14, 12, 7,5, né, que é o fim do percurso, é a serra em si, né? A gente consegue ver aí que no mapa já está bem verde escuro, onde está bem verde escuro é onde começa a empinar a serra. E com a altimetria aqui vocês conseguem enxergar, né? É uma prova de subida, ela quase não desce, né? É uma prova bem desafiadora, a gente vai ter vários pontos de hidratação, né? E um special point. É bom que todo mundo que vai correr essa prova, preste atenção, calcule as distâncias entre cada ponto de hidratação, né? Saibam que faltando 12 quilômetros para a chegada, faltando 12 quilômetros, a gente tem um special point. No special point, a gente sempre vai ter um pouco mais de coisa além da água e do gelo. A gente vai ter isotônico, alguns salgadinhos, frutas. Então, vocês também podem contar com esse apoio na metade do percurso, que vai ser faltando 12 quilômetros para a chegada. Tá? Então, mais ou menos no meio da prova, né? Já que a gente tem 25. Então, no meio da prova. E lembrando que nesse quilômetro, aonde tem o special point, a gente também tem o corte da prova, né? Com 2 horas de prova. Então, largou às 7, às 9 horas da manhã, o atleta que não chegar até o special point, até às 9 horas da manhã, ele vai ser retirado da prova. Porque a gente tem uma logística enorme, a gente tem o fechamento da serra, e a gente não pode deixar com que a prova se alongue muito, né? Então, a gente cuida de todos com muito carinho e a gente também cuida da população local com muito carinho. Por isso, a gente também tem que garantir que o evento ele ocorra de forma fluida e que eles não se estenda por tanto tempo, impactando tanto na cidade. Então, a gente tem que fazer esse corte. Os atletas que não passarem, eles serão recolhidos no ônibus que vem no final da prova. E aí chegamos na prova principal, a prova 42 quilômetros, a tradicional maratona, só que essa é subindo a Serra do Rio do Rastro. É uma serra maravilhosa. Então, 5 horas da manhã, largamos na praça em Treviso, uma outra cidadezinha muito pitoresca ali no nosso
no interior de Santa Catarina. Também teremos vários pontos de hidratação, a gente também vai ter corte. Na verdade, a gente tem dois pontos de corte no 42, porque envolve, né, uma extensão muito maior de prova. Então, o primeiro corte vai ser no quilômetro 19 e o segundo vai ser no quilômetro 29. No quilômetro 19, que é o primeiro Special Point, a gente sempre faz cortes nos Special Points. Os dois Special Points são os lugares onde a gente vai ter, além da água, isotônicos, frutas, nuts, salgadinhos, enfim, algumas coisas para ajudar vocês aí, né, a ficarem sempre fortes ao longo da prova. Então, a primeiro corte dos 42 é no quilômetro 19, com 3 horas e 30 de prova, tá? Então a gente vai largar às 5, 6, 7, 8 horas e meia da manhã, vocês têm que ter passado no primeiro Special Point. E o segundo com 4 horas e meia de prova. Então você chegou quase no 30, no 29,5, depois de uma hora do primeiro ponto. Então você tem uma hora para correr 10 quilômetros, se você passar no limite, para que você não seja retirado do percurso. Então, bora acelerar, pessoal, bora se programar direito, fazer todos esses cálculos de acordo com os pontos de atração. Todas essas informações estão no site, pessoal. Vai no site, anota num papel as hidratações, calcula a distância entre uma e outra, calcula quantos gels, quantas coisas, quantas alimentações vocês vão precisar, porque realmente é uma prova muito longa e um lugar bastante extremo, no sentido de que vocês vão subir uma serra, então embaixo pode estar um tempo bom, em cima pode estar um tempo bem diferente, então o planejamento é essencial. E a largada, ela é às 5 da manhã, então a gente também recomenda o uso de lanterna. É uma largada no asfalto, que tem também um pouco de luz do entorno, mas é sempre recomendável que vocês usem uma lanterna. Agora vamos falar dos grandes ninjas, né? Os grandes heróis desse evento, que são os que têm coragem e treinam e têm coragem para correr duas provas. Duas vezes vão subir. Sábado vai subir a Serra do Rio do Rastro e vai subir de novo na sexta-feira. Então, esses são os grandes samurais, que vão correr 25 e 42, somando 67 quilômetros. E a gente tem os Ninjas Master Plus, heróis gigantes, os que conseguem correr as 4 provas. São muitas provas. O pessoal vai correr 5 quilômetros na sexta-feira, vai correr 25 sábado de manhã, vai correr 10 quilômetros sábado à tarde e vai correr 42 domingo de manhã. Diz aí se eles não são grandes heróis. Muito corajosos, né? A gente vai estar lá na chegada para festejar esses grandes heróis na sua linha de chegada, né? Voltando a falar da prova dos 42 quilômetros, na prova mais importante, que é o 42, a maratona uphill, a gente vai ter de novo o Lendas da Serra. Desafio Lendas da Serra tradicional em todas as etapas uphill. Dessa vez, o trecho será um trecho de 6 quilômetros, um pouquinho maior da última etapa que a gente teve. Vai ser do Falta 9 até o Faltam 3 quilômetros. É um trecho bem lindo, é o mais bonito da serra, na minha opinião. E ele vai acabar quase na chegada, né? Faltando só 3 quilômetros para a chegada. Para quem correu 42, faltando 3, é quase chegada. Ou não. Para alguns sim, para alguns não. Mas enfim. Então, os bons escaladores, pessoal, vocês vão ver. Vai ter sinalização, vai ter um wind banner, vai ter uma cronometragem quando começar o Lendas da Serra. E é a hora de acelerar. Calculem sua quilometragem, calculem no seu relógio. Quem quiser realmente disputar Lendas da Serra, quando você fizer uma curvinha, naquele faltando 9 km 300, é hora de comer um gelzinho e acelerar o passo. Vai ter uma premiação para os mais rápidos, homens e mulheres, feminino e masculino. Como eu disse, nas duas provas longas a gente tem special points, né? Na prova de 25 a gente tem um special point no quilômetro 12,5 e na prova de 42 a gente tem um no 20 e um no quase 30. São dois special points também. Todos esses special points a gente vai ter apoio da Red Bull, a gente vai ter isotônico. Então, quem tiver faltando um pouquinho de energia, tome seu Red Bull, que vai ser uma delícia. Tem isotônico para repor todos os sais minerais. A gente vai ter fruta, a gente vai ter alguns salgadinhos, algumas nozes. Então, é claro que vocês têm que ter seu planejamento de alimentação já muito bem feito, mas podem contar que nesses pontos vocês vão ter algo a mais. É,
para que vocês possam manter a energia bem hidratados e bem alimentados. Algumas regrinhas básicas, né? A gente sempre fala bastante de segurança, segurança é prioridade sempre, né? A gente quer que os atletas possam entrar na serra e sair da serra com muita história para contar e com muita saúde. Então, regra número um, por mais que a gente tenha a serra fechada, para nós, a gente vai ter a serra fechada, mas é de extrema importância que os atletas se mantenham na direita da rodovia e na direita da estrada, mesmo nas curvas, gente. É muito complicado tangenciar as curvas porque a gente tem o pessoal de mídia, de foto, de vídeo, tem a pessoal da logística do evento, que somos nós, que temos que estar lá cuidando de toda a logística e da segurança de todo mundo, tem a parte médica, as motolâncias, então a gente tem sim um pequeno fluxo de automóveis, veículos, motos no percurso, então a gente pede encarecidamente que não fechem as curvas, não tangenciem, se mantenham na direita da estrada, na direita da rodovia. É proibido que qualquer veículo acompanhe os atletas. Não pode ter veículo acompanhando, dando água, nem bike, nenhum tipo de pacer ou de ajuda externa será permitido. E como eu já disse antes, é proibido tangenciar as curvas, né? A mesma coisa de manter a direita, proibido tangenciar. É muito importante seguir as regras para o bem-estar de vocês, para o bem-estar de todos os atletas, dos seus companheiros, dos seus amigos, e para que todos tenham uma boa experiência e uma prova satisfatória e que cheguem lá em cima no topo com muitas histórias para contar. Eu trago algumas dicas para você. Eu já comecei esse briefing técnico falando sobre a logística. Temos uma prova, um evento com muitas provas. Não é nem uma prova, são muitas provas, né? É um evento com muitas provas. Temos 4 provas em 3 dias. A logística de quem vai correr uma, duas ou três ou quatro é muito importante. Se organizem, prestem atenção nos horários, abertura e fechamento de village, de entrega de kit. Prestem atenção aonde são as provas, aonde são as largadas. Temos 3 cidades de largada e 2 cidades com chegada, né? As provas de Bom Jardim da Serra, elas sempre largam e chegam no mesmo lugar e as outras 2 provas largam em cidades lá no pé da serra e chegam no Mirante, lá no topo do Rio do Rastro. E estudar os percursos, gente. Eu já comentei. Aqui a gente tem alguns mapinhas, mas vai no site, pega no site todos os pontos de datação, calcula o tempo que vocês vão fazer, olha a altimetria a cada, até chegar nesses pontos de hidratação. O começo das provas é mais plano, a subida está sempre no final. Pensem nisso quando forem pensar no seu pace, no seu tempo, o quanto vai gastar quando está embaixo da serra, o quanto vocês vão conseguir acelerar quando já chegar na parte mais íngreme, já estão mais cansados. É muito importante. E é muito importante irem visualizando esses trechos, né? Hoje em dia a gente consegue no Google Earth, enfim, no Google, né, ter muitas imagens, a gente consegue, né, se aproximar muito do que vai ser a realidade da prova. Então é muito importante vocês visualizarem você chegando no final, visualiza aquela curva mais difícil, qual é a força que vai fazer, o que que você vai pensar naquele momento que estiver difícil, né? Essa visualização do dia da prova, ela é muito importante para quando você chegar naquele momento, você já ter algum plano pré-feito, né? De alguma sensação que você imaginava que você ia ter, como você vai lidar com aquela sensação naquele momento. Então, isso é muito importante, eu gosto de dizer isso, eu sou atleta também, faço muitas provas longas, e o visualizar o que vai acontecer com você em cada momento, principalmente nos momentos que você acha que vai estar mais cansado, são muito importantes. Programar alimentação e hidratação durante a prova. De novo, sobre a logística, sobre olhar os mapas, sobre, né, calcular a quantidade de comida, de gel, de o que vocês têm que levar, seja cápsula de sal e tudo mais. Então, isso é muito importante para que vocês tenham uma prova que não fique debilitados ao longo da prova, nem desidratados, nem com muita fome, hipoglicemia ou que nada, né? É sempre bom a gente estar se sentindo bem a prova inteira, né? Sentindo bem, eu quero dizer forte, com energia, né? Capaz de continuar correndo e fazendo força. Checar a previsão do tempo e se organizar para tal. Essa eu diria que é uma das coisas mais importantes para a prova desse final de semana. Esse final de semana a previsão é de tempo frio. O tempo, a previsão é de um pouquinho de chuva na sexta-feira, final de semana não deve chover mais, mas estará frio. E geralmente muito mais frio no topo do que embaixo. Então, no topo, pessoal, vai ter que ter um casaco. Guarda volumes, gente.
leva um casacão, tipo esse, casacão. Lembrando, meninas, quando a gente fica suada por dentro, tem que trocar até o top, porque o top molhado pode, meu, manter o seu corpo muito frio. Quem não está acostumado a correr em lugares frios, gente, para o percurso, extremamente importante, luva e gorro. Você pode até estar de manga curta e shorts. Luva e gorro. A mão e a cabeça são os lugares que a gente mais perde frio no corpo. Então, se você começar a subir a serra e não tiver uma luva, a mão vai ficando gelada. Por mais que seu corpo estiver quente, a mão não esquenta. São as extremidades que fazem a gente passar mais frio. Então, uma luvinha de tecido sintético, não vai de luva de lã, porque né, vai ser mais difícil. Um gorrinho também de tecido sintético são sempre muito bem-vindos. Um anorak, né? Um corta-vento, enfim, que não precisa ser muito grosso ao longo da corrida. Para os mais fiorentos, eu sim aconselho uma segunda pele, algo mais fininho para que esquente o corpo. Para quem é muito friorento, calça, com certeza. E uma boa troca de roupas no guarda-volumes, para quando chegar no topo, quando chegar na chegada, no mirante do Rio do Rastro, vocês tenham uma roupa bem quentinha para colocar quando acabar a prova. E é o que eu falo nessa última dica, né? Afinal de contas, é isso: planejar muito bem o que será entregue no guarda-volumes. Essa troca de roupa com uma roupa bem, bem, bem quente é a dica Master Blaster do final de semana. Tem que ter roupa na chegada. E não é pouca, não. Muita roupa. E aí, passando aqui só para lembrar vocês que agora Uphill é um circuito. A gente já teve a primeira etapa, que foi na Serra dos Órgãos, que foi dia 2 e 3 de julho. Estamos chegando agora na prova rainha, que é a prova da Serra do Rio do Rastro, 3 e 4 de setembro. A gente vai ter uma prova, uma nova etapa, Nova Friburgo, pertinho do Rio de Janeiro, 8 e 9 de outubro. Uma prova com uma serra nova, pouca gente conhece, Serra de Macacu, linda, linda, linda também. E dia 26 de novembro a gente vai ter Uphill Corcovado. Essa vai ser uma prova maravilhosa, com visual do Cristo, para encerrar o circuito com chave de ouro. Então a gente vai ter uma premiação do circuito, inclusive, nessa última etapa, que é o circuito Dragon Legacy, seguindo na nossa, no nosso perfil de trazer essa cultura japonesa. Então seguimos com nossos grandes é, ícones da cultura japonesa e que traz essa, né, essa ideia de heróis e samurais. É isso, pessoal. Encontro vocês lá no Rio do Rastro. Até lá, sexta-feira estaremos no sul.